Muito bem, senhores. Vamos dar início, então, à nossa aula e vamos falar hoje sobre a introdução ao direito tributário e aduaneiro, né? Na aula passada, a gente viu o processo administrativo regido pelo Decreto 6759 de 2009. E hoje nós vamos fazer algumas considerações a respeito do direito tributário e aduaneiro, começando pela análise do artigo 98 do Código Tributário Nacional. Veja, eu vou dividir a tela com vocês, por isso eu vou pedir que, se alguém quiser falar comigo ou fazer uma pergunta, você habilita o microfone e faz a pergunta. Porque se você ficar, às vezes, quando eu coloco esse recurso aqui da divisão de tela, o que acontece? Muitas e muitas vezes eu não consigo acessar o chat. O chat desaparece, eu fico tentando fazer ele aparecer aqui. Então, se eu divido a tela, se você quiser fazer a pergunta na hora que eu estiver dividindo tela, então, por favor, você faça através do áudio. Você habilita o seu áudio no canto inferior esquerdo e faz a pergunta. Aí, depois que eu responder a pergunta, você diz se entendeu, ok, aí você desabilita o seu áudio. E cuidado aí na sua casa, se você tiver cachorro, o cachorro não latir na hora da sua pergunta, ou se você tiver criança pequena, a criança não chorar também na hora da pergunta, porque senão a aula se torna uma balbúrdia. Muito bem, então, dividindo a tela com vocês, vocês vão observar um PowerPoint. Nesse PowerPoint, estão conseguindo enxergar aí o PowerPoint? Alguém me diga aí pelo áudio, sem ser pelo... Sim, professor. Tá na tela o PowerPoint, o artigo 98 do Código Tributário Nacional? Tá, né? Então tá bom. Ok, obrigado, Maria. Então, olha só, gente. A gente viu que aquele processo lá, o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 6759 de 2009, é um processo em que se aplica aos bens de uma pessoa, seja mercadoria, seja veículo, seja moeda, né? Se aplica aos bens de uma pessoa, física ou jurídica, não importa, a pena máxima, que é a pena de perdimento. Ou seja, essa pessoa ela vai perder os seus bens, né, para o Estado. Ou seja, a Fazenda Nacional vai fazer, na realidade, um confisco desses bens. Bom, até aí, veja, é possível o confisco de bens no Brasil em várias circunstâncias, né? Principalmente nas questões criminais, por exemplo. Um automóvel que está transportando, por exemplo, transportando drogas, né? Ele será apreendido e será levado a perdimento porque estava sendo utilizado para o transporte de drogas ilícitas, né? Muito bem, então aquele decreto lá, que nós já conversamos bastante sobre ele elenca um rol de possibilidades de aplicação da pena de perdimento. Entre esse rol de possibilidades está algumas que nós já comentamos na aula passada e outras que nós vamos comentar na aula de hoje. Entre as que nós comentamos na aula passada está, por exemplo, a hipótese de falsa declaração de conteúdo. Que você importa um container, declarou que nele tinha bananas, mas aberto o container para verificação física, se verifica que esse container não tem bananas, ele tem computadores. Então, você prestou a uma autoridade fazendária, em tese, uma informação falsa. E você declarou que estava importando banana, mas, na verdade, estava importando computadores. E por quê? Você praticou o ilícito da falsa declaração de conteúdo, você deverá suas mercadorias levadas a perdimento. Muito bem. Vai levar a perdimento? Vai. Qual é o processo que utiliza? Aquele lá do Decreto 6759 de 2009, que é um processo
julgado em instância única pela própria autoridade autuante. Tudo bem. É ruim? É, mas graças a Deus nós temos o Poder Judiciário, pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a todos é garantido o acesso ao Poder Judiciário. Muito bem. Então, se o processo administrativo é sumaríssimo e não permite contraditório e ampla defesa nessa acepção, pelo menos o processo judicial permite. Então, você tem o direito de se socorrer na justiça. Veja só. Então, nós entramos, então, nesse momento, na matéria aduaneira. Veja só, senhores. Quando nós começamos o nosso curso lá atrás, lá no ano passado, né, nós vimos o quê? Nós vimos que nós temos uma divisão do direito, que eu falei para vocês, a grande divisão dicotômica do direito, entre direito público e direito privado. Muito bem. Aqui no direito público, nós tínhamos o direito administrativo, que é o direito que regula, né, as relações da administração pública, do poder, com o jurisdicionado. Então, nós temos o administrador e o administrado. Se você não é um administrador, você é um administrado. Dentro do direito administrativo, então, há um dos ramos do direito administrativo, é o direito tributário. O direito tributário é o direito que analisa, que regula as relações jurídicas entre Estado arrecadador de tributos e contribuinte pagador de tributos. Muito bem. Muitos autores, eles consideram que o direito aduaneiro... O que é o direito aduaneiro? O direito aduaneiro é o direito que vai regular essas relações havidas entre o jurisdicionado importador ou jurisdicionado exportador de bens e as alfândegas. Veja, a Secretaria da Receita Federal do Brasil ela é dividida em duas grandes divisões, né? As inspetorias das alfândegas e as delegacias da Receita Federal. Então, quem cuida dos tributos internos são as delegacias da Receita Federal do Brasil. E quem cuida dos tributos incidentes sobre as operações de comércio exterior, seja no âmbito da importação, seja no âmbito da exportação, são as inspetorias das alfândegas. Muito bem. Agora, o que eu quero que os senhores observem é o seguinte. Ora, o direito aduaneiro, então, seria um outro ramo do direito administrativo. Então, eu tenho direito administrativo, um ramo do direito administrativo é o direito tributário, outro ramo do direito administrativo é o direito aduaneiro. Só que, quando eu faço uma importação, ou eu faço uma exportação, a primeira coisa que se vai considerar para efeito de processamento dessa operação de importação ou de exportação é uma espécie de lançamento. Veja, tributário. Então, veja, como é que se dá ingresso legal a uma mercadoria estrangeira no território nacional? Através de um conjunto de procedimentos que se chama despacho aduaneiro de importação. Como é que eu faço para dar saída legal à mercadoria nacional para o exterior? Através de um conjunto de procedimentos chamado despacho aduaneiro de exportação. Então, vejam só. Então, o que é o despacho aduaneiro de importação? É um conjunto de procedimentos para dar ingresso legal à mercadoria estrangeira no território nacional. Muito bem. E como é que começa esse despacho aduaneiro de importação? Ele começa com o registro da Declaração Única de Importação, hoje chama-se DUIMP, antes chamava-se DI, recentissimamente foi alterada a denominação para DUIMP, Declaração Única de Importação. Muito bem. Você, importador, registra junto ao Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a sua
do INPE, a sua declaração de importação, declaração única de importação. Muito bem, esse é o marco do início do despacho aduaneiro de importação. Muito bem, ele começa com o registro do INPE e termina com o desembaraço. O que é o desembaraço? É o ato final do despacho aduaneiro de importação. Então, ele começa com o registro do INPE e termina com o desembaraço. Desembaraço é o ato final, em que a autoridade autoriza, inclusive, a entrega física das mercadorias para o importador. Muito bem. Então, todo esse trâmite vai se dar através de um sistema integrado de comércio exterior. Esse sistema integrado de comércio exterior da Secretaria da Receita Federal, que se chama Siscomex, é um grande banco de dados onde estão registradas todas as operações de comércio exterior feitas no Brasil desde 1996, que foi a data da implantação do Siscomex no Brasil. Muito bem. Tudo que foi importado de lá para cá está registrado nesse banco. E esse banco, então, esse grande banco de dados, né? É um grande banco de dados, e nesse banco de dados, a autoridade aduaneira, a autoridade alfandegária, ela vai verificar. Ela tem pontos de consistência, análise, inteligência artificial hoje, né? Vai verificar quais são as eventuais inconsistências da sua declaração única de importação, e ela verificando que há alguma irregularidade, veja, então tem duas hipóteses no âmbito desse despacho. Ela encontra uma irregularidade que vai ensejar exigência tributária, exigência de tributo, multa, enfim, a autoridade administrativa quer receber alguma quantia em dinheiro, que acha que você deve, além do que você já pagou, porque no momento em que você registra a sua declaração de importação, você já paga os tributos. Os tributos são recolhidos por débito em conta, direto da conta do importador ou do despachante, quem esteja operacionalizando a declaração única de importação. Muito bem. Então é feito o desconto dos tributos já, os tributos federais. Muito bem. Mas além daqueles tributos, a autoridade entende que você, enfim, cometeu um erro de classificação tarifária e que a alíquota que você aplicou, portanto, não é essa, é aquela, e ela quer uma diferença e quer cobrar multa, etc. Como é que ela vai fazer essa exigência fiscal? Ela vai lavrar um auto de infração. E qual é o processo que ela vai adotar? O processo do rito, o rito do processo do decreto 70235/72. Ela vai intimar você para pagar em 30 dias ou impugnar. E aí, veja, se você impugnar, aí temos todo aquele processo lá. Julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em primeira instância, pelo CARF em segunda instância, etc, etc, etc. Se ela, ao invés dela fazer uma exigência em dinheiro, ela não pretende fazer exigência em dinheiro nenhuma, ela pretende aplicar a pena de perdimento, então ela vai aplicar o rito do decreto 6759/2009 e vai aplicar a pena de perdimento. Você vai ser intimado para impugnar no prazo de 20 dias e o processo será julgado sumariamente, como nós já vimos, em instância única pela autoridade autuante. Muito bem. Então, nesse momento, nós estamos no momento em que a autoridade administrativa está fazendo o quê? Ela está verificando a sua declaração de importação para ver se essa declaração de importação tem eventualmente alguma inconsistência ou alguma coisa errada. Então, se ela constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, ou seja, vai exigir diferença tributária, ela vai fazer isso pelo rito do decreto 70235. Mas esse ato administrativo de exigir a diferença de tributos e multa é um ato administrativo plenamente vinculado, descrito pelo artigo 142 do CTN, ou seja, trata-se de um lançamento. E se ela for aplicar perdimento, ela também está fazendo um lançamento
tributário, só que é um lançamento tributário aplicando uma pena administrativa. Então, aí nesse momento nós temos aí uma discussão, qual seja, o direito administrativo, o direito aduaneiro, afinal de contas, ele é direito administrativo ou ele é direito tributário? Veja, que o direito tributário é um ramo do direito administrativo, ninguém discute. Mas que o direito aduaneiro tem essa autonomia, eu, data máxima vênia, discordo. Eu entendo que o direito aduaneiro, eu sou poucos, né? A maioria entende que o direito aduaneiro é autônomo. Eu, data vênia, entendo que não. Eu entendo que o direito aduaneiro, essa discussão é meramente acadêmica, né, senhores? Mas por que eu entendo que o direito aduaneiro não é autônomo? Porque não tem como você dissociar o direito aduaneiro do direito tributário. Porque no momento de fazer uma exigência fiscal, seja ela qual for, você vai ter que fazer isso através de um ato administrativo plenamente vinculado, que se chama lançamento. E lançamento é ato administrativo típico do direito tributário. Ou é do direito aduaneiro? Não, é do direito tributário. Agora, tanto o direito tributário quanto o direito aduaneiro são ramos do direito administrativo, senhores, que é esse direito que regula a relação poder público e jurisdicionado. Muito bem. Tudo isso para chegar à conclusão de que existe um entrelaçamento do direito tributário com o direito aduaneiro. E quer você entenda que o direito aduaneiro é autônomo, quer você entenda que ele não é autônomo, certo é que você vai ter que se utilizar dos institutos, conceitos e do seu conhecimento de direito tributário para elaborar no âmbito do direito aduaneiro. Ponto. Daí a nossa universidade chamar a minha disciplina de direito financeiro, tributário e aduaneiro. E nós estamos agora, precisamente, na disciplina Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 3. Muito bem. E o direito aduaneiro, senhores, ele é regido de forma bastante grande pelos tratados internacionais. Veja, o Brasil, como eu já disse também na aula passada, o Brasil é um país signatário do GATT. O GATT é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, General Agreement on Tariffs and Trade. O GATT, ele foi, pela primeira vez assinado, senhores, no pós-guerra. Era o ano de 1947 e eram apenas 25 países, entre os quais o Brasil. Esses 25 países firmaram esse acordo e chamava-se acordo, e continua se chamando, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Esse acordo estabelecia as regras do comércio internacional entre esses 25 países. E aí, outros países foram se agregando a esses 25, Brasil primeiro, o Brasil já era signatário desde o início. E aí outros países foram se agregando, e quando chegou em 1994, né, para 95, foi criada a OMC, que a gente conhece como Organização Mundial do Comércio. Vocês podem visitar o site da Organização Mundial do Comércio, é WTO, né, World Trade Organization, né? É um site acessível, você vai ver lá o que é a Organização Mundial de Comércio. É uma organização internacional que hoje conta com mais de 150 países membros, e esses países membros, eles estabelecem através de diversos tratados, o GATT é apenas um deles. Quando foi criada a OMC, em 1994 para 95, a OMC incorporou o GATT como um dos tratados mais importantes. Mas existem outros, por exemplo, o GATS, GATS, Acordo Geral sobre Tarifas e Serviços, sobre tarifas de serviços, né? Existem vários tratados internacionais, tratados que tratam dos direitos de propriedade industrial, enfim, todas as relações
internacionais no âmbito do comércio exterior estão tratadas pelos tratados que os países membros da OMC são signatários. Então, para você ser um país membro da OMC, você tem que ser um país signatário de todos esses tratados. E aí é um ponto importantíssimo da nossa disciplina, porque você tem que refletir sobre a seguinte indagação. E quando houver uma divergência, uma discrepância, uma incongruência entre uma norma de um tratado internacional e uma norma interna, da nossa legislação interna, de uma lei ordinária federal, por exemplo, qual vai prevalecer? Eu tenho que uma norma de um tratado internacional diz uma coisa, mas a nossa legislação interna diz outra, e qual é a norma que eu, afinal de contas, vou aplicar? E como é que eu posso afirmar que uma norma de tratado internacional entrou na ordem jurídica brasileira? Ou seja, é direito posto. Vejam, deixa eu pegar meu código aqui, que ficou aqui fora de alcance. Pronto. Vejam só, senhores, a indagação é a seguinte: qual é a força do tratado? Qual é o status do tratado? Qual é a hierarquia do tratado? E como é que eu vou laborar com as questões da eventual incongruência entre o tratado e a legislação tributária interna? Explico. Vejam só, senhores. Primeiro, a gente tem que ir na Constituição. Que a gente tem que perguntar o seguinte: qual é o status do tratado internacional? Vai depender da matéria que ele estiver tratando, né? Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição, que é o artigo que traz direitos e garantias fundamentais, ele estabelece aqui, no seu parágrafo, primeiro, no seu parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Muito bem. Agora, o parágrafo 3º, que foi incluído pela emenda 45, a emenda 45 é de 2004, veja, a Constituição é lá atrás, de 88. O que diz o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, depois da emenda constitucional número 45 de 2004? Ele diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos membros por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Significa dizer que tratados internacionais sobre direitos humanos, vejam, senhores, esses tratados internacionais entram na ordem jurídica como verdadeira cláusula constitucional. Disso resultou uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe a prisão civil do depositário infiel. Por quê? A Constituição Federal diz que não há prisão civil por dívida, exceto 2 casos: o devedor de alimentos e o depositário infiel. O que é o depositário infiel? O Poder Judiciário fez uma penhora de um bem e nomeou depositário uma pessoa. Essa pessoa
intimada do seu dever de permanecer como depositária da coisa, ela foi e vendeu a coisa a si mesma. Então ela é chamada depositária infiel, essa pessoa. Muito bem. A Constituição Federal autoriza a prisão do depositário infiel. Mas o Brasil é signatário de um tratado internacional que chama-se Tratado das Américas, ou Pacto de San José da Costa Rica. Então, o Brasil, como é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, e o Pacto de San José da Costa Rica não autoriza a prisão civil do depositário infiel. Ele só autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Assim, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em sua jurisprudência que não mais cabia no Brasil a prisão do depositário infiel. Isso foi depois da emenda constitucional 45, que é de 2004. Vejam, senhores. Por isso que é a vantagem de ser velho, né? Quando a gente é velho, a gente é uma testemunha da história, né? Eu me formei em 1990 e advogava até então, veja. Eu já tinha, então, em 2004, evidentemente, 14 anos de formado, quando veio a emenda 45 e modificou a Constituição. E era plenamente aceita, antes da emenda 45, a prisão civil do depositário infiel. Eu mesmo pedi a prisão de vários depositários. Numa execução comum, eu ia lá, penhorava os bens de uma pessoa e o sujeito sumia, desaparecia, sumia os bens. Eu ia lá pedir a prisão, o juiz decretava a prisão civil do cara. De 2004 para cá, não pode mais. Por quê? Porque o Brasil é signatário de um tratado internacional que proíbe a prisão civil por dívida no caso do depositário infiel. Ou seja, isso é uma cláusula pétrea constitucional que entrou na ordem jurídica através do quê? De um tratado internacional que trata de direitos humanos e, sendo direito humano, veja, tem a ver com a dignidade, não ser levado ao cárcere é uma cláusula pétrea constitucional no sentido da dignidade da pessoa humana. Engraçado que eu estou falando isso no meio em que a população brasileira de 210 milhões de habitantes estão em prisão domiciliar. e os presos, os bandidos estão sendo soltos porque estão com risco de contrair Covid. Mas, independentemente disso, vejam, o que acontece? Esse tratado internacional que trata de direito humano, ele é cláusula constitucional. Ele tem efeito de emenda constitucional. Mas e o tratado que não trata de direitos humanos? O caso, uma questão tributária, por exemplo. Como é que fica? Aí, por isso, veja, eu lhes coloco o artigo 98 do CTN, que é uma cláusula, que é uma norma muito especial, que todos os internacionalistas analisam, muitos a criticam, enfim. Mas veja o que diz o artigo 98. Ele diz: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Veja, isso está aí revogando uma norma de hermenêutica jurídica. Que é a norma da hermenêutica jurídica? Hermenêutica, os senhores sabem, né? Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das normas. Por uma regra simples de hermenêutica jurídica, eu tenho que a lei nova revoga a lei anterior. Então, se eu tenho uma lei e vem outra lei que diz diferente dessa lei aqui, esta lei nova está revogando a lei anterior. Agora, aqui o artigo 98 diz que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelaqueles que lhes sobrevenha. Significa dizer que uma norma de tratado internacional não pode ser revogada pela legislação interna. Somente o que pode revogar uma norma de tratado internacional é outra norma de tratado internacional. E mais, vejam só. Primeiro vamos na história. Como é que entra em vigor um tratado internacional? O tratado internacional entra em vigor da seguinte maneira. O tratado é assinado pelo presidente da República como chefe de Estado. Quando o presidente da República assina o tratado, isso por si só não torna esse tratado direito posto, direito positivo. É preciso que esse tratado seja
submetido ao Congresso Nacional bicameral, e o Congresso Nacional bicameral, então, Câmara e Senado, vão editar um diploma legislativo que chama-se decreto legislativo. Então, vai ser editado um decreto legislativo. Muito bem. E esse decreto legislativo, então, vai ser sancionado pelo presidente da República. E aí, com essa sanção e a respectiva publicação subsequente, aí sim, aí eu tenho que esse tratado internacional é direito posto. E aí, vejam, se ele tratar de direitos humanos e tiver sido aprovado com o quórum do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, é cláusula constitucional. Se ele trata de direito tributário, que é o objeto da nossa discussão, ele vai entrar na ordem jurídica brasileira como lei ordinária federal. Esse é o status do Tratado Internacional em matéria tributária. Ele entra em vigor como lei ordinária federal. Mas ele não é só lei ordinária federal, porque ele é uma lei ordinária federal que revoga ou modifica a legislação interna e que deve ser observado pela legislação que lhe sobrevenha. Ou seja, não pode haver uma lei ordinária para revogar um tratado internacional. Não. Se houver discrepância, prevalece o tratado. Mas se a lei ordinária for posterior ao tratado, prevalece o tratado. Então, é norma de muita força, senhores. Todas as vezes que nós temos discussões com as fazendas públicas em que se argue uma norma de tratado internacional, a demanda será vencida por quem estiver interpretando corretamente a questão da incongruência entre o tratado e a norma interna. Prevalece o tratado. Mas aí tem uma outra indagação que nós também temos que fazer em direito tributário, que é a seguinte: mas se o tratado for lei especial? Porque, veja só, senhores, por regra de hermenêutica também, uma lei especial não revoga a lei geral, nem lei geral revoga a lei especial. Elas coexistem. Eu tenho uma coexistência. Um exemplo disso, basicamente, foi o seguinte: não sei se vocês lembram, né? Antigamente, tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil diziam que a procuração tinha que ter firma reconhecida, sob pena de não ter valor legal. Aí o Código de Processo Civil foi alterado para dizer a procuração ad judicia não precisa ter firma reconhecida. E o Código Civil não foi modificado nesse ponto. Aí sobreveio o Código Civil de 2003, né, que ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, e o Código Civil de 2003 consagra também que a procuração comum deve ter firma reconhecida. Veja, o Código Civil é lei geral. O Código de Processo Civil é lei especial. Então, a procuração para o foro não precisa firma reconhecida. A procuração comum, em que uma pessoa outorga a outra poderes para agir em seu nome, essa tem que ter firma reconhecida. Por quê? Lei geral não revoga lei especial. Nem lei especial revoga lei geral. Elas coexistem. E diante desta regra de hermenêutica jurídica, como é que fica a questão de que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, se de repente a norma do tratado é lei especial e a legislação tributária interna é lei geral? Como é que você resolve isso? Eu explico, isso fica resolvido, senhores, da seguinte maneira: tratados e convenções internacionais, em face da norma do artigo 98 do Código Tributário Nacional, na verdade, não existe a figura jurídica da revogação. O que existe é a prevalência em face do princípio da especialidade. Então, tratados e convenções internacionais prevalecem sobre a legislação tributária interna em face do princípio da especialidade. É assim que é a interpretação correta, científica
embasada de toda a ordem jurídica nacional e internacional para efeito de tributação. Então, vejam, como eu tenho que pensar? Tenho que pensar que a norma do Tratado Internacional prevalecerá. Ponto. Não necessariamente revogará, mas prevalecerá. É isso que eu devo, então, interpretar. Tudo isso para interpretar esse artigo 98 do CTN. Vejam, senhores, o quanto isso é importante. E mais, veja, o Código Tributário Nacional é a Lei 5.172 de 1966, tempo da ditadura. Mas essa norma aqui está em pleno vigor e ela tem eficácia e tem efetividade. E o que é mais importante, vejam, senhores, como é que funciona a internalização do tratado. Eu explico. O presidente da República assina como chefe de Estado, o tratado é trazido ao Congresso Nacional Bicameral, é editado um decreto legislativo, o decreto legislativo é sancionado pelo presidente da República e pronto. O tratado é direito posto. Aí o Poder Executivo vai editar um decreto do Poder Executivo regulamentador do decreto legislativo. E foi o que aconteceu com o GATT. O GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, que foi assinado lá atrás, em 1947, foi absorvido pela OMC quando a OMC foi criada. E quando a OMC foi criada, então, como é que funciona o mecanismo de legislação dos tratados internacionais no âmbito da OMC? Funciona assim. A cada biênio, os países membros se reúnem num órgão que se chama Conferência Ministerial. Essa Conferência Ministerial, então, ela faz aquilo que a gente chama de negociações comerciais multilaterais. E elas decidem várias questões no âmbito do comércio internacional que lhes interessam. O Brasil sempre teve, como eu disse, sempre foi parte do GATT, sempre foi parte da OMC e está lá entre os mais de 150 países membros daquela organização internacional. E é signatário do GATT. Ora, o GATT, o que é? É o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Ele foi regulamentado, ele foi internalizado pelo Decreto Legislativo 30. Esse Decreto Legislativo 30, que é de 1994, internalizou o Tratado Internacional, o GATT. E esse Decreto Legislativo 30 foi regulamentado por um decreto executivo 2498 de 95. E pronto, veja, o GATT está em pleno vigor. O que significa dizer que qualquer norma ou qualquer ato administrativo que viole o GATT é nulo de pleno direito. E aí é o que eu vou lhes mostrar que vários procedimentos da alfândega brasileira são violadores das normas do GATT. E se eles são violadores das normas do GATT, eles são o quê? Nulos de pleno direito. Essa é a questão fundamental. Mas você precisa entender a questão da interpretação das normas jurídicas, né? E como você vai equacionar tudo isso. Veja, o tratado entra em vigor, é direito posto, senhores. Isso não é ficção, não. É direito posto. Isso é direito positivo. E mais, vai prevalecer sobre a legislação tributária interna. Então, quando eu divido a tela, tem os alunos que ficam riscando aí, fazendo desenho na tela do PowerPoint. Então, eu peço àquele que ficou fazendo desenho na minha tela, que, por favor, pare de desenhar na tela. Tô brincando, pode desenhar na tela, não tem problema não. Desde que não desenhe nada que não seja próprio. Nós estamos numa aula de direito tributário, né, senhores? Muito bem. Vejam só. Tem um coraçãozinho aqui, tá vendo? Bacaninha. Olha só, gente. Então, no nosso segundo bloco da nossa aula de direito
financeiro, tributário e aduaneiro, nós vamos continuar enfrentando a questão relativa ao despacho aduaneiro de importação, à luz das normas dos tratados internacionais e à luz da legislação de regência, que é o Decreto-Lei 37/66. Muito bem. Vejam, a Constituição Federal de 88, ela avançou bastante no que diz respeito às garantias e direitos individuais, né, senhores? Veja, o caput do artigo 5º da Constituição é uma das mais belas normas da ordem jurídica brasileira e é uma norma até copiada por ordens jurídicas internacionais, né? E o artigo 5º da Constituição, já em seu caput, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É até utópico, né? Chega a ser até poético, mas utópico, porque, na verdade, nós sabemos que o nosso direito à liberdade, por exemplo, acabou de ser violado por um vírus, né? Entrou um vírus aqui no nosso país que está deliberadamente cerceando a nossa liberdade. Então, a primeira coisa que eu tenho que concluir é que o Covid-19 é inconstitucional. Eu poderia arguir, só que o problema é que com o vírus não tem muito diálogo, entendeu? Não tem. Ele não conversa com as pessoas, lamentavelmente. Mas, veja, o que eu estou querendo mostrar. O artigo 5º, no seu inciso 22, diz: é garantido o direito de propriedade. Então, o direito de propriedade está garantido lá no caput do artigo 5º, está garantido aqui no inciso 22 do artigo 5º, está garantido no inciso 54 do mesmo artigo 5º, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Veja, esse artigo aqui, ele nos interessa particularmente por causa do conceito de devido processo legal. O que é devido processo legal? Nós já vimos isso na aula passada, mas vale a pena refletir à luz do dispositivo constitucional. O que é devido processo legal? O que é due process of law? Pressupõe que haverá contraditório e ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, o que é contraditório? Toda vez que alguém disser uma coisa, a outra parte pode ser instada a contraditar aquilo que aquela pessoa disse. Toda vez que alguém juntar um documento, a outra parte deverá ter vistas para poder oportunamente impugnar aquele documento. Isso é contraditório. E a ampla defesa? A ampla defesa pressupõe, senhores, duplo grau de jurisdição. E aí é que está. Veja, no momento em que eu falo, não sou eu que falo, a Constituição fala que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, eu estou diante de uma situação em que os meus bens, no caso da aplicação da pena de perdimento nos termos do rito do Decreto 6759 de 2009, eu estou aplicando a pena de perdimento, ou seja, estou privando alguém dos seus bens. Estou privando como, senhores? Sem o devido processo legal. Por que não é o devido processo legal? Porque não tem duplo grau de jurisdição. Porque a questão é julgada em instância única pela própria autoridade autuante. Então, nesse aspecto, senhores, o decreto-lei número 37/66 é inconstitucional. Muito bem. Mas esse decreto-lei 37/66, ele entrou na ordem jurídica nacional com que status? Com o status de lei complementar federal. Por que ele tem o status de lei complementar federal? Porque o artigo 146 da Constituição Federal, ele diz que cabe a lei complementar
dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Vejam, senhores, é o Decreto-Lei 37/66 que, em relação ao imposto de importação, estabelece fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Portanto, o Decreto-Lei 37/66 está em vigor na ordem jurídica brasileira e foi recepcionado pela ordem jurídica brasileira como lei complementar federal. Muito bem. Bom, aqui, só para a gente visualizar o dispositivo do decreto legislativo, porque, veja, o artigo 59 da Constituição, ele diz que o processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos e 7. Resoluções. Veja, então, o tratado internacional ele é internalizado por um decreto legislativo. E esse decreto legislativo tem que status? Depende da matéria sobre a qual versa o tratado e do quórum com o qual foi aprovado o tratado. Se ele foi aprovado por 3/5 dos membros do Congresso Nacional e ele trata de direitos humanos, ele é norma constitucional, é tratado internacional com status de verdadeira norma constitucional. Está acima da ordem jurídica brasileira, no mesmo patamar da Constituição Federal. Agora, se trata de um tratado internacional que trata sobre matéria tributária, trata-se de uma lei ordinária federal. Só que essa lei ordinária federal não pode ser revogada pela legislação que lhe sobrevenha. E revoga ou modifica a legislação tributária interna e, ainda que seja lei especial, prevalece sobre a legislação tributária interna. Se não revogar, prevalece. E a diferença entre a aprovação de uma lei complementar e uma lei ordinária é que as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta, enquanto as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples. Ora, que maioria absoluta, senhores? É 50% mais um dos membros do Congresso Nacional. E aí, senhores, é que a gente fica estupefacto, e é a questão que se põe, é que o Decreto-Lei 37/66, ele dispõe sobre o imposto de importação e reorganiza os serviços aduaneiros das outras providências e diz assim: o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 31, parágrafo único do Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, decreta. Espera aí. Ato Institucional número 2, vamos voltar no 59 da Constituição. Onde está o ato institucional aqui? Tem aqui? Não tem. Por que não tem? Porque não existe. O que é ato institucional? Ato institucional é uma excrescência jurídica do tempo da ditadura militar, que teve vigor entre 1964 e 1985. Em 1986 para cá, ato institucional não existe. E como é que pode estar em vigor uma norma jurídica que se funda no artigo 31 de um ato institucional? Não poderia estar em vigor, porque não foi recepcionada pela Constituição vigente. E veja o que diz, para não dizer que eu estou mentindo aqui, o ato institucional número 2. O ato institucional número 2, seu artigo 31, que confere os tais poderes ao presidente da República. Veja, decreto-lei. Vamos lá, decreto-lei, o que era decreto-lei? Decreto-lei era o substituto anterior da medida provisória, né? Então, antes da Constituição de 88, não existia medida provisória. A medida provisória foi criada
pela Constituição Federal de 88. Muito bem. Antes da Constituição tinha decreto-lei. Como é que funcionava o decreto-lei? O decreto-lei, ele entrava em vigor pelo prazo de 30 dias, com força de lei, e se não fosse apreciado pelo Congresso Nacional, o que acontecia com ele? Ele era aprovado por decurso de prazo. Não apreciou, aprova por decurso de prazo. E o ato institucional? O ato institucional era um ato de um homem só. Então, e o decreto-lei? O decreto-lei era um ato de um homem só. Então, um homem só baixou um ato institucional. E esse mesmo homem baixou um decreto-lei, com base nesse ato institucional. E o que diz esse ato institucional? A decretação do recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores pode ser objeto de ato complementar do presidente da República em estado de sítio ou fora dele. Parágrafo único. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar mediante decretos-leis em todas as matérias previstas na Constituição e na Lei Orgânica. E, pasme, veja o que diz o artigo 33, do mesmo ato institucional, uma excrescência. O presente ato institucional vigora desde a sua publicação até 15 de março de 1967, revogadas as disposições constitucionais ou legais em contrário. Brasília, 27 de outubro de 1965. Henrique de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Foi isso que aconteceu, senhores. Um homem só baixou um ato institucional, um homem só baixou um decreto-lei, e um homem só, nesse decreto-lei, com base nesse ato institucional, revogou a Constituição Federal de 1946 e fechou o Congresso Nacional. Então, é óbvio que o Congresso Nacional não apreciou o decreto-lei que ele estabeleceu, precisamente esse, o decreto-lei 37/66. Nem podia apreciar, porque estava fechado. Então, ele fechou o Congresso Nacional e instaurou um estado de exceção. Depois foi pior. O AI-5, que é o famoso também, ele foi muito pior, porque aí ele autorizou a prisão das pessoas sem a libelo acusatório, sem acusação. O senhor está preso. Mas o senhor está preso? Eu estou preso por quê? Não interessa. O senhor está preso, vai para o doicote. Acabou. E isso teve vigência no Brasil, senhores, de 1964 até 1985, quando terminou, e então foi eleito, ainda que indiretamente, o presidente da República, que foi o Tancredo Neves, que morreu antes da posse e assumiu José Sarney. Veja, então aqui, se você consultar a Wikipédia, né, você vai ver que o ato institucional número 2 foi baixado em 27 de outubro de 65, como resposta ao resultado das eleições que ocorreram no início do mês. Seguindo a estratégia delineada pelos ministérios, pelos militares anteriormente a 31 de março de 64, foi necessária a edição de mais um ato institucional, pois a Constituição de 46 não era compatível com o regime de exceção que estava sendo adotado. É destacável a eleição de Israel Pinheiro no governo de Minas, assim como a vitória de Negrão de Lima na Guanabara. O candidato dos militares era o Carlos Lacerda, e o candidato da oposição era o Negrão de Lima. E o Negrão de Lima se elegeu no Rio de Janeiro, contra os interesses de Brasília, que eram o governo revolucionário. E aí eles baixaram o ato institucional número 2, basicamente disse o seguinte: quem manda aqui sou eu, acabou. E veja só, então foi baixado o AI-2, né, que suspendeu a eficácia da Constituição Federal de 46. Então, veja, o que eu pondero, eu faço isso como estudante de direito, não estou aqui defendendo partido A, partido B, partido C. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, senhores. Como estudante de direito, eu não posso admitir que um decreto-lei, ato de um homem só, editado com base num ato institucional, outro ato de um homem só, esteja em vigor até hoje. E tem o status de quê? De lei complementar federal.
E o Judiciário, o que fez sobre isso até hoje? Nada. E o Ministério Público Federal, o que fez sobre isso até hoje? Nada. Então, senhores, são omissões inadmissíveis. E com o AI-2, esse Poder Judiciário, que hoje é inerte, mas na época não podia ter sido acusado disso, porque o Poder Judiciário sofreu intervenção. Vejam, senhores, o que pode um juiz com uma caneta fazer contra um tanque de guerra? Nada, nada. Ele tem que se conformar. Então, em julho de 1965, os governadores Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, na Guanabara, porque, veja, quem ganhou a eleição foi Negrão de Lima, mas quem assumiu foi Carlos Lacerda, que patrocinaram a conspiração anti-Jango com verbas e auxílio logístico, romperam com o governo federal. Então, com o ato institucional número 2, o Poder Judiciário sofre intervenção direta do Poder Executivo. Dessa forma, os julgamentos das ações dos golpistas deixaram de ser de competência da Justiça Civil, a legislatura passa a ser em causa própria e o Estado entra num regime de exceção ainda mais excludente dos direitos individuais do cidadão. Muito bem. E aí, este decreto-lei 37/66 estabelece as hipóteses em que se decreta a pena de perdimento de bens, perdimento de mercadorias ou perdimento de veículos, nas hipóteses que passa a elencar. Vejam só, e aí diz o artigo 105 do decreto. Ele diz, em operação, aplica-se a pena de perda da mercadoria, ou seja, vou confiscar. Em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo ou dele descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença por escrito da autoridade aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida no texto normativo. Então, veja, senhores, nós vamos observar o seguinte: todas as condutas descritas pelo artigo 105 do Decreto-Lei 37/66, elas são condutas que descrevem tentativas de internação clandestina de mercadoria estrangeira no território nacional. Vejam, senhores, tentativa de internação clandestina de mercadoria estrangeira no território nacional é tentativa de contrabando. Essas disposições, em muitos casos, vocês vão ver que elas são incompatíveis com a atual sistemática do despacho aduaneiro de importação. Explico por quê. Porque o despacho aduaneiro de importação é um conjunto de procedimentos no qual o importador está fornecendo à autoridade aduaneira toda a oportunidade de fiscalizar esses bens. Então, não se está tentando internalizar clandestinamente bens, se está tentando internalizar bens de forma lícita. Então, já haveria por aí uma incongruência entre a aplicação da pena de perdimento e o próprio despacho aduaneiro de importação, pela sistemática que ele é hoje do decreto 6759/2009. Mas vamos lá. Tem várias hipóteses, incluída em lista de sobressalentes e previsões de bordo, quando em desacordo quantitativo ou qualitativo com as necessidades do serviço e do custeio de veículo e da manutenção de sua tripulação e passageiros, oculta a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado. Veja, a mercadoria está num fundo falso, lógico, está tentando internalizar clandestinamente mercadoria no território nacional. Inciso 5. Nacional ou nacionalizada em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se à exportação clandestina. Tentativa de exportar clandestinamente. 6. Estrangeiro ou nacional, na importação ou na exportação,
se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado. E sobre isso aqui, senhores, sobre esse inciso 6 aqui, eu escrevi um artigo que eu vou disponibilizar para os senhores na próxima aula e vou falar exclusivamente sobre a questão da valoração aduaneira e da impossibilidade jurídica de aplicação da pena de perdimento nas hipóteses de valoração aduaneira de forma inferior aos critérios de valoração adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Agora, nós só vamos enfrentando aqui lentamente esses incisos apenas para tomar conhecimento deles, né? Veja, inciso 7º, nas condições do inciso anterior, possuída qualquer título ou para qualquer fim, estrangeira que apresente característica essencial falsificada, estrangeira encontrada ao abandono, isso aí também. Veja, o que entende a legislação brasileira? Entende que os portos, aeroportos e fronteiras e seus recintos alfandegados são locais muito nobres. Você não pode deixar lá, nesses locais tão nobres, né, esses bens lá depositados ad infinito, ad eterno. Não. Você está atrapalhando o comércio exterior do país. Então, uma mercadoria só pode ficar depositada em zona primária, aguardando desembaraço, por 90 dias. Ultrapassado esse prazo, essa mercadoria será levada a perdimento por abandono. Implica que isso aqui é res derelicta, ou seja, você abandonou sua mercadoria. Agora, pela atual sistemática do despacho aduaneiro de importação, se mesmo depois de ultrapassado você registrar sua declaração de importação, pagar os tributos e reclamar sua mercadoria, ela vai, se ela ainda não tiver sido leiloada, ela vai ser desembaraçada. Então, inciso 10, estrangeiro exposta à venda, depositado ou em circulação comercial no país, se não for feita a prova de sua importação regular. Estrangeira já desembaraçada ou cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício doloso. Aqui o inciso 12, sobre o qual falamos na semana passada, estrangeira chegada ao país com falsa declaração de conteúdo, ou seja, o seu contêiner de computadores, que estava sendo declarado como sendo um contêiner de bananas, né? Transferida a terceiros sem o pagamento de tributos aduaneiros e outros gravames, quando já desembaraçada nos termos do inciso 3 do artigo 13, encontrada em poder de pessoa natural ou jurídica não habilitada, tratando-se de papel com linha d'água, inclusive aparas. Papel com linha d'água, inclusive aparas. Isso é do tempo do onça, do ronca, do guaraná com rolha. Isso nem existe mais. Constante de remessa postal internacional com falsa declaração de conteúdo. Sim, porque é um artifício bastante grande, inclusive de traficantes, enviar drogas ilícitas pelo correio, enviar contrabando pelo correio. Você bota um endereço inexistente lá no exterior e coloca no correio uma muamba, né? E o sujeito vai, né? E quando é feita a fiscalização dessa coisa, verifica-se que trata-se de contrabando, né? Os próprios Correios fazem essa fiscalização e com as autoridades alfandegárias que estão nesse despacho de objetos, né? Fracionadas em diversas remessas. Isso aí é muito... Eu quero importar um carro, mas não é possível. Eu vou importando uma peça por peça até montar um carro aqui. Não pode. Isso é fracionamento ilegal, né? Estrangeiro em trânsito no território aduaneiro, quando o veículo terrestre que o conduzir desviasse da sua rota legal sem motivo justificado. Você vai fazer uma declaração de transporte aduaneiro, a mercadoria vai sair do ponto A para o ponto B, sem ser desembaraçada. Pode isso? Pode. O ponto A é alfandegado, o ponto B também é alfandegado. Então, essa mercadoria será transportada, mas tem uma rota que esse veículo tem que seguir. Se ele não seguir essa rota, ele poderá, inclusive, o veículo ser também apreendido. Se esse desvio de rota for um desvio de rota injustificado. Se for justificado, evidentemente, você vai alegar caso fortuito, força maior. Eu tive um caso interessante no meu escritório, em que o veículo do meu cliente foi apreendido
E foi apreendido por uma questão muito simples, porque ele desviou da rota legal. Só que ele desviou da rota legal por uma questão muito simples, porque ele foi roubado. O meu cliente foi roubado, assalto à mão armada. Meu cliente tem um BO, tudo direitinho. Depois o caminhão foi encontrado, a carga foi recuperada, mas pasmem, o caminhão do meu cliente ficou 2 anos no pátio da alfândega e eu lutando na justiça para desembaraçar o caminhão. E ao final foi reconhecido o direito do meu cliente de receber de volta o caminhão, mas não foi nem pago o que era objeto da minha pretensão também de receber lucros cessantes. O caminhão ficou sem trabalhar 2 anos. E depois estava deteriorado, teve que ser reformado. Por uma acusação truculenta, imoral e ilegal da autoridade alfandegária do Porto de Santos. Vocês vão ver isso várias e várias vezes, senhores, no curso das suas vidas profissionais. Estrangeira acondicionada sob fundo falso, aí tudo bem, a mercadoria está num fundo falso. Estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde e à ordem pública. Vejam, senhores, nós estamos falando de um Brasil de 1966. Pornografia, por exemplo, era totalmente proibido aqui no Brasil. Totalmente proibido. Então imagina se você vai importar uma revista com fotos de homens ou mulheres desnudos, né? Você ia ter sua mercadoria apreendida, isso em 1966. Hoje, isso não seria atentatório aos bons costumes. Quer dizer, isso varia de acordo com a época, né? Vejam, senhores, com isso nós esgotamos aqui as hipóteses do Decreto-Lei 37/66 para aplicar aos bens das pessoas a aplicação da pena de perdimento, que é a pena máxima aplicável às mercadorias ou aos veículos ou mesmo à moeda. Em face desses ilícitos aqui. Entenderam isso, senhores? Dúvidas? Dívidas? Hã? Não, professor, tudo certo. Obrigada. Olha, então, vejam, senhores, eu coloquei share screen, não está mais dividindo a tela. Estou mais dividindo a tela, não? Vocês estão vendo? Hã? Não está mais dividindo, não. Não está mais, né? Então, vocês estão vendo, mas vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo aqui, que são as pessoas aqui em sala de aula, né? Certo, e eu estou aqui no meio. Então, senhores, vejam, eu agradeço a presença de todos, a presença maciça dos alunos, né? Estou vendo aqui todos recebendo feedbacks positivos aqui. O Rodrigo está me perguntando, essa aula ficará disponível no YouTube? Ficará. Deixa eu encerrar a gravação aqui.